Olá, sejam bem-vindas ao podcast Viva Mulher, que valoriza trajetórias reais e histórias que inspiram. Hoje nós teremos a doutora Ana Paula Gadelha, corregedora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Quem é Ana Paula? Ana Paula, quem é você? Como iniciou a sua história? Eu quero saber tudo sobre você. Quem é Ana Paula mulher? Quem é Ana Paula profissional? Quem é Ana Paula mãe? Me conta aí. Mas assim, conta tudo? Começa de onde você quiser. Então tá. A Ana Paula tem 43 anos, professora de educação básica, com formação também em educação física. Desde muito novinha, tinha sonho de cursar direito, mas naquela época, por conta da realidade da minha família, enveredei para o campo do magistério por uma questão da necessidade de trabalhar. Eu fui criada em uma época e uma situação familiar que não era possível fazer o que se amava, mas primeiro fazer o que se precisava para depois fazer o que se amava. E graças a Deus, sou professora da rede pública há quase 20 anos, agora dia 5 de julho, completo 20 anos de casa, uma casa que mudou a minha história. Uma casa que eu amo muito, que eu tenho imensa gratidão, porque foi aqui que toda a mudança aconteceu. Sou mãe, tenho 2 filhos lindos, um de 23 anos, o Gabriel, e a Ana Clara, que acabou de completar 15, e tenho um terceiro filho que a vida me deu, que é meu enteado Davi, que tem 24 anos. Hoje atuo como corregedora da Secretaria de Educação, né? Estou na corregedoria desde 2018 e aí, Mayra, a história eu acho que a gente pode, de repente, ir parcelando, porque são vários momentos a chegar até aqui. A minha trajetória hoje, o lugar que eu estou hoje, ele é uma consequência do lugar que eu vim. E eu sempre me emociono. Muito embora seja a minha história dos meus quase 44 anos. O lugar que eu estou hoje é lindo, sonhado, mas o que eu vim é mais lindo ainda. E você pode compartilhar conosco a sua história? Posso. Eu tenho 3 irmãos. Um deles, perdi ele numa fatalidade, quando ele tinha 21 anos. Mas o meu pai, ele sempre foi do comércio, né, comerciante, sempre mexeu com a parte de alimentação, restaurante. Minha mãe é professora da rede pública, mas não é que ela sempre foi. Ela já ingressou na rede pública como professora com, acho que, quase 45 anos de idade. Então, antes disso, a gente sempre precisou trabalhar pelo sustento. Eu costumo falar que eu vivi à margem da miséria. Mas não era uma miséria de família, não era uma miséria de princípios e nem uma miséria de fé. Era de uma dificuldade financeira, mas que com os pais que eu tenho, nada para a gente foi doído nem difícil. Eu me emociono, não é de tristeza, é porque eu acho que foi lindo e foi necessário. Eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade, vendendo salgado na rua. Eu não sei se vocês são muito jovens, mas na minha época a gente empurrava aqueles carrinhos que vendiam um salgado e um suco por R$1. E eu vendia num setor de oficinas, em Taguatinga, onde o meu pai trabalhava com essa questão de alimentação, né? Não era restaurante. Tirando a minha irmã caçula, que ela é quase 10 anos mais velha que eu, o Júnior, que é o meu irmão que faleceu, e o Lucas, que é o meu outro irmão, nós vendíamos salgado na rua. Meu pai fazia dentro de um trailer e a gente ia cedinho, colocava cada um ali 200, 300 salgados num carrinho com as garrafas de suco, aquelas garrafas PET,
e ia rodando o setor de oficinas para vender esses salgados. Comecei com 8 anos de idade e parei quando eu entrei nessa casa, que mudou minha história. E muda até hoje. Em um ambiente que... Você imagina, não sei se vocês conhecem o setor H-Norte. Conheço. Mas ele tem oficinas mecânicas, lojas de peças. E ali, muito embora... não vou dizer muito embora, é um lugar majoritariamente masculino. E hoje, né, depois de muito tempo, é que eu vejo que quantas situações por mim ali foram enfrentadas. Uma criança... Situações de risco. Situações de risco, de assédio, né? De tantos outros riscos que uma menina de 8 anos de idade vai até os seus 20 fazendo isso. Teve até um episódio que uma vez eu estava em um evento de uma escola que eu já trabalhava como professora, devia ter por volta de 30 e poucos anos, era uma festa da minha filha. E uma pessoa gritou, Ana Paula Gadelha, eu entendi, Ana Paula Salgadeira. Porque estava muito enraizado, muito, né, na sua história. Enraizado. Então, mas, assim, Ana Paula, só uma dúvida. Dos 8 anos aos 20, você teve essa realidade sim, de ajudar em casa? Sempre. De vender os salgados nesses locais? Sim. Né, que para uma criança seria sim, uma situação de risco, sim, né, mas você corajosamente acordava todos os dias cedo e ia e sim, fazia o seu papel, né, como família. Sim. Mas entre esses 8 anos e aos 20, você tinha sonhos? Você sonhava Muitos. Sair dali? Ou você tinha uma perspectiva de que existia um mundo fora aquele? Muitos. E aí, como eu falei quando cheguei aqui, eu vou falar de verdade como que eu me comportava com esses sonhos. Não vendia os salgados lá. Meu pai, a gente ia para o trailer às 3h30 da manhã. Caramba. Eu, meus irmãos e meu pai. Minha mãe, né, foi dona de casa até entrar na sala de educação. Então, a gente ia cedo. Ali, a gente produzia, a gente fazia suco, a gente fritava, colocava no carrinho e saía para vender. E meu pai sempre falava, meu pai não tem estudo, meu pai tem no máximo, acho que acredito que ele tem a antiga 4ª série, que a gente chama hoje de 5º ano. Então, ele não tem o conhecimento acadêmico apurado, mas ele tem o de vida, né? Sim. E eles sempre trataram a gente, sempre disseram para a gente o seguinte, vocês podem mais. Vocês não fiquem aqui. Isso é o que hoje a gente está podendo fazer oferecer, juntos e oferecer, mas vocês podem mais. Então, todos os dias que eu saía empurrando aquele carrinho, eu não reclamava e não achava aquilo uma coisa ruim. Mesmo sendo criança, querendo brincar, depois adolescente, querendo fazer o que as minhas amigas faziam. Não. Eu pegava o meu carrinho, saía para vender e falava, Jota, Jota é Jesus. Ela ri porque é assim que foi a história. Jota, aqui não é para sempre. Você sabe que aqui não é para sempre. E ia feliz e trabalhava e vendia. E tem uma frase que eu sempre disse para os meus colegas de trabalho quando a gente enfrenta alguma dificuldade. Eu falo para eles, gente, calma, vai dar tudo certo. Eu nunca voltei com nenhum salgado. E nunca voltei. E os salgados, eu digo hoje, são as dificuldades. Tudo é possível. Eu não me tornei professora da rede pública frequentando um cursinho. Eu me tornei professora da rede pública trabalhando pela manhã, vendendo os meus salgados, à tarde estudando, à noite estudando para o concurso. Já tinha um filho, já tinha Gabriel, né, que hoje está com 23 anos, eu tenho 43. E nunca deixei nenhum imprevisto, nenhuma dificuldade, absolutamente nada, me desanimar. Mas por trás disso tem 2 pessoas. E falar de família é fácil e é natural. Mas uma história como a dos meus pais e a força que ele
e minha mãe nos criou, o encorajamento e mais do que tudo. Minha filha, esse ambiente, ele não muda quem você é. Então, seja você em frente. E assim, passou despercebido os assédios, passou despercebido as dificuldades, passou despercebido o fato de que eu tinha idade para brincar e nunca brinquei. Nunca é muita coisa, mas brinquei muito pouco. Passou despercebido que a minha idade, a diferença de idade entre eu e meus 2 irmãos caçulas é bem grandinha. E hoje a gente tem uma relação muito mais de mãe e filhos do que irmão. Então, isso era tão natural. É como se a gente vivesse uma vida difícil, mas o que era importante a gente tinha ali. União, e nunca teve a desmotivação. Meu pai e minha mãe nunca falou para a gente que a gente era pequeno, que a gente não poderia chegar em lugar nenhum. Eles só diziam, se respeitem, respeitem todas as pessoas, trate tão bem o pequeno e aquele que eventualmente a sociedade considere grande. Porque a sua grandeza, meu filho, é ser pequeno diante das pessoas, diante de Deus e grande diante das dificuldades. Então, assim, eles foram incríveis. Eles não deixaram a gente sentir a dureza que a vida foi. E hoje eu costumo falar que, graças a Deus, foi assim. Eu não queria nem um minuto que tivesse sido diferente, porque foi por conta da vida que eu levei e da forma que meus pais me ensinaram a olhar para ela, que hoje eu conto a minha história com alegria, com gratidão e com emoção não de tristeza, mas com a emoção de que quando meu pai e minha mãe disse que ali não era o meu lugar, não era mesmo. E eu me vejo vencendo todos os dias. Ana Paula, com esse trecho, eu posso dizer que você é uma guerreira e para mim, você já está sendo uma grande inspiração, né? Você está contando a história de muitas mulheres. Né? Hoje você está contando uma história de uma mulher que venceu, né? Que teve todas as circunstâncias possíveis para não vencer. Né? Sim. Todas as circunstâncias, mas você foi contra o fluxo, contra a mão. E falou assim, não, Jota, exatamente. Os salgados não vão voltar comigo. É. Então, é uma história de perseverança, de fé. E olha só como é importante o apoio familiar, né? Uma família, por mais que não tivesse uma estrutura financeira adequada para aquele momento, tinha uma estrutura emocional. Muito e a grande. Estrutura emocional, pelo que você me contou, valeu muito mais a pena do que uma estrutura financeira, de pagar melhores colégios, melhores cursinhos, né? Os melhores, claro, quem tem acesso a isso, amém, mas quem não tem também conseguiu vencer. Né? Por força de vontade e por uma estrutura familiar, né? Uma estrutura emocional familiar. E é isso, mulheres. Eu acho que isso é o que faz realmente a diferença. Com certeza. Foi só o início, né? Acho que vamos chorar mais? Tem muita história. Vamos começar? Tá, então você contou aí o início da sua vida mesmo, Sim. né? Então, você tocou aí no ponto que você estudou enquanto tinha um filho, Sim. Passou no concurso, se tornou professora. Sim. E como foi essa sua trajetória em ser mãe, em ser professora? E como você conseguiu chegar à corregedora da Secretaria de Educação? Então, a minha trajetória não é diferente da trajetória da grande maioria das mulheres, né? A gente... acredito que não são ensinadas, mas às vezes eu costumo falar que Deus talvez seja mãe. Porque seja mulher, de repente, sem fazer nenhum tipo de analogia negativa, eu estou falando na questão da capacidade de administrar tantas coisas, né? Sim. Então, nunca foi me dado escolha, fazer ou não fazer. Na verdade, eu fui incentivada a persistir e alcançar, assim como os meus irmãos. Casei muito jovem, né? Tive filhos, tive o meu primeiro filho muito jovem, aos 20 anos de idade.
queria sair daquela vida, porque quando a maturidade, ela vai acontecendo, né? Sim. Então, chegou no momento, principalmente quando tive o Gabriel, que eu falei, gente, eu preciso melhorar isso aqui para eu dar melhores oportunidades para o meu filho. Então, o filho... Ele foi um gás, né? Exatamente. O filho, ele também te dá uma força diferente, né? Não que eu estivesse ali acomodada naquela situação, eu não estava infeliz, né? Até porque eu vou chamar de o comércio, eu era ambulante, mas é uma forma de comércio, ele te ensina muito. Ele ensina a lidar com pessoas, ensina a relacionar, você conhece muitas histórias, você... É uma vivência de mundo, é um corpo a corpo. Foi sua base até para... Eu acredito que foi sua base até para se comunicar. Para Sim, você aprender a se comunicar com o outro, né? Que o comércio, a venda... Isso. Dos limões que te deram, que a vida te deu, você fez uma grande limonada. É verdade, uma grande limonada. Então, assim, ali eu no corpo a corpo mesmo, eu trouxe a maior bagagem da minha vida profissional, né? E aí, desculpa que eu me perdi agora. A gente está caminhando... Com o Gabriel, aí você teve seu tive filho. O Gabriel e aí veio aquele estalo, né? Eu falei, Jota, você vai ter que me ajudar com mais força. Até eu tô gostando desse Jota, viu? Eu acho que... eu sempre tive muita fé. Quando eu passei no concurso, para ter ideia, eu estudava à noite. Não, no concurso não. Quando eu passei para Educação Física na UNB, em vestibular comum, né? Eu não estudei. Mas eu tive uma conversa sincera com ele e falei assim, Jota, tu sabe que eu não tenho condição de pagar uma faculdade. E é nessa que eu vou. E fui. Então, as coisas de verdade aconteceram. Foram reais, milagres reais. Milagres reais, é verdade, são milagres reais. E aí, para chegar para eu estudar, eu já tinha meu filho, eu trabalhava vendendo salgado, tinha todos aqueles compromissos, né, de escola de filho, pequenininho, mas já ia para a creche e cuida de casa, tem as questões familiares. Eu perdi o meu irmão exatamente nesse período, né, numa fatalidade. A minha família, principalmente a minha mãe, ficou emocionalmente muito abalada, né? Mas tinha que ir, estudei, passei. Passei no último concurso, porque na época eu não tinha curso superior, muito embora já estivesse com 20 anos e saí do magistério. Sou aluna da escola pública sempre. Sempre estudei na escola pública, né? Só quando eu fiz o curso de Direito, lembra quando eu falei no início que primeiro a gente tinha que fazer o que precisava e depois o que sonhava? Amava, né? Mas o que precisava também se tornou um grande amor. Olha. A educação é um grande amor meu. E aí passei no concurso nesse período que meu irmão faleceu, que eu já tinha um filho. Comecei a atuar em sala de aula, trabalhei um tempo em sala de aula, depois coordenação e algumas outras situações dentro da secretaria, até que um belo dia, e aí eu falo que Deus ele tem seus instrumentos. Tem. Eu estava trabalhando em uma escola onde eu estudei, eu estava trabalhando numa escola na 314 Sul, chama Escola Classe 314 Sul, onde eu fui aluna dessa escola. Fui trabalhar nessa escola e levei a minha filha para estudar nessa escola. Por quê? E aqui eu tenho que fazer, sim, uma propaganda da rede pública de ensino. Vamos lá. A minha filha tinha, embora eu tivesse estudado nas mesmas escolas que os meus outros 2 filhos, escolas particulares, ela estava com uma dificuldade de aprender a ler. Aí eu imaginei, eu falei, não existe lugar melhor do que a rede pública de ensino para fazer um estudo de caso ali e ver se a Ana Clara, né, precisa de um auxílio mais especializado. Diferente. Levei a Ana Clara, procurei o IDEB, é um IDEB de uma escola alta, fiquei muito feliz porque era uma escola que eu tinha estudado, uma escola que eu amei, que marcou a minha vida. Fui trabalhar e consegui, né, que a Ana Clara fosse estudar lá. Então, eu atuando nessa escola, minha filha estudando lá, com 50 dias, gente, a escola pública é o auge mesmo, porque com 50 dias que ela estava na escola, ela foi aluna destaque, ela aprendeu a ler, escrever, somar, fazer tudo. Então, não era nenhuma situação que precisasse de um acompanhamento maior, era uma questão mais didática mesmo, né? E aí, cheguei nessa escola em 2017, quando foi no ano seguinte, apareceu um chamamento público no site da Secretaria de Educação, chamando servidores para trabalhar na Corregedoria de Educação. Aí eu tinha aquele sonho, né, de fazer direito e estava cursando direito. Só uma pausa para vocês entenderem.
Como eu casei, tinha um filho, depois a Ana Clara, já veio meu enteado. Passei muito perrengue com o meu marido também nesse período, né? Tínhamos 3 filhos ao todo. Sim. Mas a gente, eu já professora, né? Ganhando um pouco melhor. Ele é um profissional seletista de uma grande empresa, ganhando um pouco melhor, mas 3 filhos são 3 filhos. São 3 né? filhos. E aí eu falei assim, olha, eu quero fazer direito. É o meu sonho fazer direito. Eu levei 10 anos para concluir a faculdade. 10 anos. 10 anos. E eu nunca desisti. Que eu voltasse, pegasse uma disciplina. Você é persistente, hein, Ana Paula? 10 anos. 10 anos. E por que eu levei 10 anos? Porque quando a gente apertava, eu falava, entre pagar a escola do menino e a minha faculdade, vou pagar a escola do menino. Então, nesse de ter que abrir mão de alguma coisa, mas eu levei 10 anos. E seu esposo te apoiou? Sim. Apoiava, sim, não, vai, sim, continua. Sim. A importância também do par, do seu parceiro, Apoiou. ser um apoio também nos seus sonhos, né? Sim, foi até o final, falando, teve alguns momentos que eu falei, gente, não aguento mais isso, vai, volta mais. E você vai terminar. Agora eu me recordei de uma coisa mais também que é bonita da minha história. Eu empurrava carrinho, vendendo salgado, eu tinha 8 anos de idade. E tinha uma pessoa que tinha uma loja no setor de oficinas que ela comprava aquelas revistas Capricho para a filha dela. E aí, quando eu passava lá, eu gostava de ver, mas aí, às vezes, eu ficava constrangida porque ela passou a me dar e eu não queria que ela sentisse que eu estava ali para isso. Sim. Ou que eu queria que ela me desse e tornasse uma obrigação. Então, vira e mexe, eu passava lá, mas ela via que eu gostava muito, eu não podia comprar aquela revista e ela começou a me dar, e às vezes ela separava e falava, essas revistas estão aqui. Aí um dia, foi assim que o direito apareceu na minha vida. Aí um dia, eu estava na loja dela e ela estava com as revistas lá, a revista era nova, ela falou bem assim, ó, a minha filha não viu essa ainda, mas vai olhando, vai folheando. Quando eu passei, tinha uma mulher vestida num terno branco, calça e blazer branco, uma blusa branca, e aí falava sobre profissões, ela era uma advogada. Aí eu falei, Jota, eu vou ser ela. E é verdade, nesse dia eu decidi ser advogada. A minha OAB é muito recente, foram 10 anos, foram filhos, corregedoria, né? Mas quando eu fui receber a OAB, eu estava com um terno branco, como daquela mulher. Eu tinha certeza. A importância da profecia, né? Eu percebo que todas as vezes que você precisou mudar de alguma situação, você lançou uma palavra profética. Sim. Né? Jota, salgado não volta. Jota, eu vou ser... E eu nunca voltei com nenhum advogada. Salgado. Nunca. Então, realmente, você confiar, você ter fé e você profetizar sobre a sua vida... Sim. Faz toda a diferença e eu me assemelho muito com você. Eu também sou, eu até falo no meu perfil, que eu sou filha da rede pública, me formei na escola pública, eu fui de bordadeira aos 12 anos, a diretora da Ciência e Tecnologia do DF, e realmente a rede pública, meus filhos estudam na rede pública, né, hoje. Graças a Deus, minha filha também foi destaque o ano inteiro ano passado. Então, assim, é muito gratificante. E, realmente, cada passo, sempre um passo de profecia, de resiliência, de permanência, né, de insistência. A Ana Paula, já estou definindo a Ana Paula aqui nesse podcast. Mas continua. E aí... Como eu cheguei à corregedoria foi isso. Teve um chamamento, eu estava no 5º semestre do curso de Direito, porque vinha arrastando há muitos anos, né? Pega disciplina, tranca, vai, tranca. E aí teve esse chamamento e uma amiga, e aí eu vou tomar liberdade de falar o nome dela aqui, Ângela Batista. Nome da minha mãe. Ela, uma professora, ela falava muito para mim assim, eu quero ver você formada. Eu acredito muito em você, você nasceu para isso. E aí ela falou bem assim para mim, Ana, você viu que tem um chamamento público para trabalhar na corregedoria? E aí lá falava que preferencialmente você tinha que ter o curso de Direito, porque é a nossa área de atuação. Né? Aí eu li, aí eu falei assim, mas tem que ter a formação. Aí ela falou, para você não. Agenda e vai lá. Agendei.
Fui à corregedoria para fazer a entrevista, né? E a corregedora à época, que hoje continua trabalhando na corregedoria, Olha. a corregedora nós somos uma grande família ali. Lá é um lugar, um ambiente muito bom, as pessoas costumam ficar lá mesmo. Então, a corregedora à época, que me entrevistou, a Márcia, hoje é a nossa diretora de execução lá, ela fez a entrevista, uma pessoa muito simpática e tudo, ela perguntou se eu tinha o curso de Direito. Aí eu falei bem assim, ainda não, mas você não vai se arrepender. Aí ela falou, então você já vou fazer sua requisição. E aí eu fui trabalhar na corregedoria, cheguei lá apurando o processo disciplinar em 2018, né? Edna, minha assessora, que está aqui, assessora especial da corregedoria, em 2019 foi para lá. Depois ela virou minha chefe como gerente de processo administrativo disciplinar. E em um determinado momento, ela foi para a assessoria especial de gabinete, ela me convidava para substituí-la e aí eu me tornei gerente de PAD. Fui gerente da GPAD por 10 meses, sou apaixonada pelo processo disciplinar. É um lugar que, assim, eu sempre falo, gente, às vezes eu estou fazendo julgamento, análise de processo, eu falo, ai, dá vontade de apurar, né? Eu gosto muito. E fui gerente de PAD por 10 meses. E aí, então, apareceu a oportunidade para ser corregedora, né? E aí eu vou te falar mais uma vez como que Deus age na vida da gente. Pode até soar repetitivo, quem sabe cansativo. Mas a Edna, a minha assessora especial, que é uma pessoa que tem muita intimidade com Deus, ela era a pessoa que tinha que ser a corregedora. Por uma questão natural. Ela era a substituta da então chefe da corregedoria. Só que ela buscou a Deus, e não é um cargo ruim, não é um cargo sem notoriedade, não é um cargo sem importância, né? Mas ela costuma dizer que ela é muito obediente. Então, ela foi a pessoa convidada para ser a corregedora e eu era a número 2. E nem tinha essa aspiração, porque sei da competência dela, sei do merecimento dela e sei que ela faria um trabalho assim, excelente. De excelência, exatamente. E aí, recebi desse convite, ela falou, vou orar. E no outro dia ela voltou. Edna, eu vou te pedir essa licença. Ela voltou com um papel onde lá eles... Né, ela pediu uma orientação e ela entendeu que não era para ela. Aí eu falei, Edna, seja gentil com você, reza direito. Eu falei para ela, reza direito e seja gentil com errado. você. Aí ela falou, não, é tentador, mas eu sou obediente. E aí eu me tornei a corregedora. Eu percebi, Ana Paula, que desde a professora que te incentivava, que falava... Ângela, né? Ângela é o nome da minha mãe, viu, gente? Que te incentivava, você vai conseguir, você vai vencer. Logo após você encontrou a Edna e teve toda essa situação, eu percebo que o seu ciclo de mulheres que estavam próximas a você, mulheres empáticas, sim, mulheres que também queriam ver o seu bem, né? Porque às vezes a gente tem essa questão, né, de mulher não se dá bem com mulher, não sei se já ouviu falar isso. Sim. Graças a Deus eu nunca passei por isso, mas você teve ali apoio de outras mulheres, né? Eu acho que isso é tão importante. Sim. Eu acho que nós somos mulheres que a gente podemos nos ajudar, né? Ajudar umas às outras, incentivar. Isso é muito. Eu tenho certeza que você faz isso também com outras mulheres, né? Incentiva. E é justamente isso, é o ponto, sabe, do Viva Mulher. Calma aí, nós somos mulheres, sabe? Sim. Nós podemos nos ajudar, nos incentivar, nos inspirar. Existem lugar para todas, né? E parabéns, graças a Deus colocou mulheres que te incentivaram, que te inspiraram e que te ajudaram nessa sua caminhada. Sim, tudo foram grandes oportunidades. Eu costumo falar que você não só está no lugar certo, mas você principalmente está rodeado das pessoas certas. A Secretaria de Educação, a grande maioria dos servidores são mulheres. Somos mulheres majoritariamente, né, em razão do magistério. Sim. Né? Hoje, na corregedoria, todos não, com exceção de mas a diretora, as gerentes,
As Todas assessoras mulheres. técnicas são mulheres. E que estão fazendo um excelente trabalho. Um excelente trabalho. A minha chefe é mulher, né? A secretária de Educação é mulher. Então, assim, e todas muito empáticas. E ainda, nessa chegada a ser chefe da corregedoria, né? Embora tivesse ali internamente, né? As pessoas que sucederiam a então corregedora da época, que continua trabalhando com a gente, é assessora lá também com a gente, uma pessoa maravilhosa. A gente tem duas figuras importantes, que é a secretária, Elvia Paranaguá, e o secretário executivo, Isaías. Eles não me conheciam. Eles não me conheciam. Então, quando o meu nome foi levado à mesa, né? É um cargo que, em tese, pode ser, inclusive, político, Sim, né? de De confiança nesse sentido, e eles não me conheciam, né? Mas eles me acolheram, eles me deram essa oportunidade e disseram, faça seu trabalho. Então, assim, a história ela é muito... Quando eu paro para pensar, tem hora que eu falo, Jota de Deus, é sério que eu mereço tanto? Não me conheciam. E hoje a gente... eu sou muito grata também ao sim deles dois. Muito grata legal. ao sim deles dois. Então, você chegou ao seu... Hoje é o seu cargo atual, certo? Sim. Né? É chefe da corregedoria. Chefe da corregedoria da Secretaria de Educação. Então, eu queria saber quais os desafios. O que um corregedor faz? E quais os desafios por você ser mulher? Existe esse desafio por ser mulher ou não, ou independe? É um cargo realmente bem democrático, que você pode atuar normalmente, mesmo sendo uma mulher. E quais os desafios que ele te traz? Então, por ser mulher, eu não encontrei nenhum, até o momento, nenhuma situação, nenhuma celeuma, nenhuma dificuldade. Né? A história da corregedoria, todas as corregedoras são mulheres. Né? Somos 4, na Corregedoria de Educação até a minha gestão. Somos 4, todas mulheres, todas competentes, todas fazendo um excelente trabalho e com o apoio do nosso secretário e secretária, não encontro. A equipe... Nunca vi nenhuma situação, né, que pudesse trazer alguma dificuldade na atuação, os órgãos de controle. Agora, a corregedoria, o que um corregedor faz? A gente vai fiscalizar, né, a questão disciplinar, a conduta do servidor público. Né? Nós somos servidores, os distritais regidos pela Lei 840 de 2011, uma lei complementar que tá regendo ali tudo que envolve o servidor público, inclusive a nossa conduta ética. Então, a partir do momento que o servidor saiu da linha em algum sentido, né, se há uma notícia de uma suposta conduta inadequada, sim, isso vai desde um descumprimento de dever funcional até os casos mais gravosos, assédios morais, assédios sexuais, dentre outros. Isso vai ser encaminhado para a corregedoria para a gente fazer uma apuração. É um trabalho nobre, é um trabalho sério, é um trabalho muito sério. E ele é sério por quê? Porque ele envolve vidas. Ele envolve vidas dos nossos colegas de casa, né? E a gente tem que trabalhar com total isenção dentro das 4 linhas ali da nossa Lei 840 e das legislações aí, eventualmente, atinentes à nossa atuação. Você se sente mais cobrada? Deixa eu explicar melhor. Você se sente mais... Você se cobra mais, tanto a sua parte ética, sua parte como mulher, como uma gestora, por fazer essa análise? Você se cobra mais, você fica ali a todo momento, não, eu não posso ter essa conduta, eu tenho que fazer isso, você se sente sempre mais cobrada por estar naquele posicionamento? Na corregedoria a gente não pode ter conduta, porque a gente apura. Como é que a gente vai ter conduta, né? O pessoal, assim na casa, gosta de brincar, a corregedoria é telhado de vidro. Sim. Como que eu vou apurar conduta, né? Como que eu vou julgar, eventualmente, uma conduta inadequada, aplicar uma penalidade para um servidor se a gente tiver conduta. Inclusive, para trabalhar na corregedoria, quando, né, as pessoas trabalham
vão querer fazer uma entrevista ou vai a convite, a gente tem que fazer essa análise, né? Sim. Se teve conduta registrada, se responde processo administrativo, porque não pode. Me cobro, mas também olhando assim, historicamente, em todas as situações da minha vida, como mãe, como mulher, como Já professora, como amiga. Né? Eu sempre tentei foi. ser ética, né? Sempre tentei ser muito ética, não que a gente não fale. Somos, acima de tudo, humanos, né? Mas na corregedoria a gente não pode falhar. Deu para perceber que a sua história, ela, passo a passo, você realmente foi se construindo e como se já fosse uma predestinação. É um assunto meio complexo de falar, mas como se o seu caminho já estivesse trilhado e a cada fase que você ia passando e aprendendo, ia formando o seu caráter, né, fosse te levar para um cargo de gestão que de confiança, que é complexo, não é fácil, eu imagino, né? Lidar com outras vidas, lidar com situações de outras vidas. Mas parabéns pelo seu trabalho, né? E eu quero voltar a um tema com você, nas suas falas. Eu percebo que você teve algumas dores, né? E dores familiares pela perda do seu irmão, dores pela dificuldade. Eu queria que você falasse assim, todas essas dores que você teve, qual foi assim o que mais te deixou na linha de falar assim, não, eu tenho que continuar, eu não vou desistir? A perda do meu irmão. Até ano passado eu nem comemorava aniversário, porque a nossa diferença de idade não chega a ser um ano. Ele é do dia 5 de julho, eu sou do dia 25. A gente estava 20 dias com a mesma idade. E eu devo isso muito à Edna, porque ela falava bem assim. Eu sempre disse que a vida, as dores, elas vêm, né? A gente não consegue viver uma vida que a gente projeta, mas dentro da nossa humanidade a gente fraqueja, né? E isso para mim foi um grande divisor de águas. Inclusive, eu tenho muito assim a mania de dizer o tempo todo, as pessoas, eu queria conversar com você, hoje aconteceu de uma servidora, Ana, eu queria conversar com você, um assunto, mas quando você puder. Eu falei, vamos agora que eu não sei quanto tempo eu vou durar. Senta aqui. Você ficou mais atenta ainda. Mais atenta que o nosso tempo é hoje. O nosso tempo é agora. Nosso tempo, ele é agora. Né? Naquele dia específico, eu tinha estado há minutos com meu irmão. Depois, no dia seguinte, estávamos nos despedindo dele. E isso foi um grande divisor de águas, e eu acho que o maior da minha vida. No sentido de que a gente não é o que a vida fez com a gente, mas como a gente olha o que a gente faz com a vida. Os problemas, eles podem levar você a uma tristeza profunda, a uma inércia, a uma desesperança. Mas a depender do olhar que você tem, se você souber ser um pouco gentil com a sua história, você vai pegar todos os seus limões e fazer uma bela de uma limonada. Sinto muita saudade. Se eu tivesse o poder de mudar esse fato, eu mudaria. Mas trouxe aprendizado, trouxe força, e trouxe tanta força que eu vivo hoje como se só hoje existisse. Não de uma maneira irresponsável. Sim. Mas eu acordo todos os dias e falo, Jota, valeu que eu estou acordada, que você me fez digna desse dia. E eu vou para vender todos os meus salgados, todos os dias. Feliz. Que linda a sua história. Ana Paula, quais as suas visões para o futuro? O que é que você almeja como mulher? O que você almeja como profissional? E o que você almeja para a educação do Distrito Federal? Vou começar pela educação. Pela educação do Distrito Federal, eu almejo que ela cada vez mais seja um serviço de excelência, porque já é. É muito comum a gente ouvir falas negativas, né, e até pautas negativas na mídia sobre a educação. E aí isso, como uma impressão minha, é porque parece que a gente hoje está vivendo um momento, né, em que a notícia negativa
ela vale mais. sobressai a notícia positiva. Mas nós temos um pedagógico muito forte, muito investimento no pedagógico. Nós temos, acho que li ontem ou hoje, que a nossa alimentação dentro da rede pública é a melhor do país, e eu ouso dizer que é do mundo. Eu sou aluna de lá, comi toda a galinhada, todo o macarrão, toda a vitamina de abacate, olha, e estou com 1,80 m. Com sardinha. O pessoal fala, por que você fez ser tão alto? Eu falo, a comida da rede pública. Né? Sou aluna da rede pública, professora da rede pública, minha filha estudou na rede pública, trabalho na rede pública de ensino. Então, eu desejo que a educação, ela voe cada vez mais e que ela seja reconhecida de verdade como um serviço de qualidade. Nós temos aí o melhor lugar em alfabetização, melhor lugar em alfabetização para o atendimento, né, das crianças com necessidades especiais, uma excelente alimentação, profissionais de ponta. Então, a educação, eu olho com trilhões de estrelas nos olhos. Eu vou fazer até um adendo. Eu estudei na escola pública, né? Eu, meus irmãos, meus filhos, todo mundo da minha família. E eu conto na minha história, no meu perfil, que eu fui para a Europa. Eu tinha um sonho, consegui realizar, graças a Deus. Ralei pra caramba. Lá, eu levei minha filha, ela estudou um tempo lá. E quando nós retornamos, a gente retornou num momento muito difícil, que foi na pandemia. Uhum. Quando eu retornei, o meu primeiro emprego, quando eu voltei, sempre trabalhei em lugares, né, como secretária executiva, administração, sempre nessas áreas. Quando eu retornei, não tinha emprego para ninguém, né? E eu consegui um emprego na escola, na limpeza da escola. E eu falei, que interessante. Sabe? Então, eu pude ver a parte de estudar, de ser uma aluna, e eu também já fui zeladora da escola. Né? Aos 20 e pouquinhos anos, alguns aninhos atrás, na época da pandemia, eu trabalhei 1 ano na escola limpando. E realmente, assim, eu pude ter acesso às diretoras, os professores, o amor que eles têm, sabe? As merendeiras, comida maravilhosa, realmente, que você está falando, nada que você está falando sai do que eu também vi. Então, realmente, a nossa visão faz sentido. E é isso, sabe? Realmente a gente verificar o que a gente já tem de melhor. Não só falar assim, tudo tá ruim, tudo tá péssimo. Porque não tá. A gente tem... Não, e porque não está, né? E a gente tem muitos professores muito dedicados, sabe? Os professores da minha filha são muito dedicados. E para honrar a escola que eu trabalhei e que minha filha estuda, eu consegui que um projeto de ciência e tecnologia fosse executado lá. Sabe? Então, a gente volta para os lugares que a gente passou em alguma situação e leva o melhor e devolve o melhor, sabe? Sim. E é isso, sabe? Realmente é uma visão que... A minha visão é igual à sua em relação à educação do DF. Eu acho que a gente só tende a melhorar cada vez mais. Sim, e a educação pública, assim, se a gente for analisar, eu não vou saber falar de todas as coisas, mas algumas são muito visíveis e perceptíveis. A gente tem escola bilíngue, a gente tem escola profissionalizante, a gente atende um número gigantesco de alunos, a gente tem professores premiados, a gente tem projetos que levam os nossos alunos para fora do Brasil, né? A gente tem o esporte ali dentro dos... Eu esqueci, eu sou de educação física, esqueci o nome, mas a gente tem o pessoal da ginástica artística. Nos centros, né? Nos centros. Nas cidades. Exatamente. Então, assim, a gente... E não só crianças, jovens. A minha sogra, por exemplo, ela faz esportes lá nos centros, das né? parcerias, das né? parcerias, isso é muito legal, então, né? assim, a gente... É uma política pública muito boa. Isso. A política pública hoje na Secretaria de Educação, ela tem várias vertentes e ela está acontecendo, então eu desejo... Educação de qualidade já temos, mas com mais qualidade ainda, né? Claro. E que a gente tenha um reconhecimento da sociedade, que a gente passe a ser visto não só pelas situações que eventualmente acontecem eventualmente, pode acontecer em qualquer órgão distrital, mas principalmente pelo trabalho social gigantesco que essa Secretaria de Educação faz e de excelência. Verdade. Como mulher, eu quero nunca ser desesperançosa. Eu quero continuar acordando todo dia e dizendo
que estou grata pela oportunidade de me fazer digna e lutando e forte e vendo os meus filhos também vencerem com garra e vendo outras mulheres não desistindo, muito embora as nossas atividades sejam muitas, tem hora que é verdade, a vida não é só essa positividade toda, mas que não desistam. Não desistam. Não olhe... A vitória é logo ali, né? Não deixa você ser feita... não se deixe ser produto do que a vida eventualmente fez com você. Pegue a vida e transforme ela no produto do seu sonho, porque é possível. É verdade. É possível. Você está aqui para provar isso. Sim. E como profissional? O que você ainda quer estudar mais? Porque eu recebo mulheres aqui que não param. Elas não param. É pós-doutorado. Eu falei, gente... Quero sim. Eu quero me especializar em direito administrativo, que é uma área que eu me apaixonei depois da corregedoria, né? A gente pensa em tantas vertentes aí do direito, mas o direito administrativo, que é o que eu atuo desde 2018, ele é apaixonante. Quero continuar contribuindo pelo tempo que me for justo, né, nessa corregedoria e nessa casa. Não estou longe de aposentar. Quando chegar a minha vez, eu vou. Já? Mas você é tão nova. Não estou tão longe de aposentar. Então, quando chegar a minha vez, quero sair daqui feliz e grata e fazer aquilo que eu vi lá naquela revista aquele dia, quando eu tiver tempo, advogar. Quero advogar. Porque hoje o sonho não morreu, então. Não, embora eu já atue, né, mas eu quero ir para o corpo a corpo, quero advogar sim. Vai ser um excelente advogado. Depois que encerrar o meu tempo nessa casa que mudou a minha história. Que mudou. Você fala realmente com muito amor, com muito carinho. Sim. Né? Ana Paula, agora a gente quer saber quem foram as... Eu sei que é difícil falar 3 mulheres, né? Porque eu tenho certeza que você tem muito mais aí, pelo que eu vi na sua caminhada. Mas quais foram as 3 mulheres que você pode compartilhar com a gente, que foram as suas inspirações? Só 3, né? Mas se tiver mais, fala. Hoje a gente está aqui no... eu não vou fazer... A gente tem mulheres aí com histórias que todo mundo conhece, todas elas são muito inspiradoras e com certeza me inspiraram e inspiram, né? A gente tem Frida Kahlo e tantas outras aí. Mas eu vou falar de mulheres reais. Sim. Eu não poderia deixar de falar da minha avó. Minha avó, para você ter ideia, por um tempo eu morei com ela e meus irmãos também, para poder estudar, que muito embora eu morasse em uma cidade satélite um pouco mais afastada, minha mãe falava, não, você vai ficar lá com sua avó para você poder estudar numa escola melhor. E a minha avó não sabia ler, não sabia escrever, ficou viúva muito nova, com 15 filhos. Nossa. Criou todos com muita dignidade e ainda criou 4 netos. Não criou que minha mãe e meu pai não estavam perto, mas ela estava ali. E ela é uma mulher muito forte, uma mulher que eu nunca vi reclamar. Perdeu filhos, ficou viúva, não sabia ler, não sabia escrever, se mantinha com um salário mínimo, ainda nos ajudava, porque a gente tinha uma dificuldade financeira muito grande, e eu nunca vi a minha avó reclamar. Nunca, ela sempre agradeceu. Minha mãe, essa eu me emociono muito, porque casou muito jovem, teve 4 filhos, foi dona de casa por grande parte do tempo. Depois se tornou professora. Minha mãe, para você ter ideia, ela fez magistério na cidade ocidental. A gente morava em Taguatinga. Ela pegava o ônibus, acho que às 16 horas, em Taguatinga, ia para a cidade ocidental fazer magistério, chegava em casa, ela vinha no último ônibus para ir para Taguatinga, para voltar para Taguatinga. E no outro dia fazia todas as coisas. Depois que ela terminou o magistério, ela passou no concurso da Secretaria de Educação. E nos criou com muita união, né? Eu não fico sem falar com os meus irmãos nenhum dia. Às vezes, quando a gente não se fala, não vai me dar benção hoje, não, eu brinco com eles. Então, ela criou a gente muito, muito unido, criou a gente muito digno. Eu não tenho nenhuma modéstia de falar isso. Criou a gente muito digno, assim, sabe? Para viver o que tem para viver. E para ser o que tem que ser. E para fazer o que tem que fazer. Então, minha mãe perdeu um filho. E com todo o sofrimento da vida dela,
ela sempre esteve ali, com muito amor, com muita entrega, com muita força. E a terceira, eu não poderia ser injusta e falar de uma só mulher. Porque, especialmente do ano de 2017 até a data de hoje, eu conheci mulheres tão importantes, desde a Ângela, que falou para eu fazer a entrevista na corregedoria, continuar estudando, e falou para eu fazer a entrevista na corregedoria, desde ela e todas aquelas que abriram a porta para mim de uma maneira tão linda, tão sem... Sabe quando as pessoas torcem por você? Sim. E aí, se você me der licença, eu vou falar de todas elas. Pode falar. 3 grandes amigas na escola que eu fui, na 314, Angélica, Carolina e Érica, que auxiliaram a minha filha nessa dificuldade que eu imaginava que ela tinha, e se tornaram 3 grandes amigas mulheres que sempre têm a coisa certa para falar, que não são invasivas, que te entende, que te abre portas e também te chama a atenção quando você precisa ser chamado. Quando chego na corregedoria, a então corregedora, que era a Márcia, que hoje é nossa diretora de execução, me recebeu com muito carinho. A gente tem uma relação maravilhosa. E quando eu conto alguma coisa boa, eu sinto o tanto que ela vibra. Né? A Edna, não poderia deixar de falar. A Edna abriu a porta da gerência, abriu a porta do cargo de corregedor. Etienne foi corregedora também. E eu estive com ela na época, a Etienne foi corregedora, pegou um pedaço ali do pós-pandemia, não sei se já era na pandemia, não tenho certeza, mas ela pegou um pós-pandemia, nós tínhamos ainda um sistema de teletrabalho. Eu estive com ela pouquíssimas vezes, o tempo que ela foi corregedora, mas ela falou para mim, uma vez, ela falou assim, você tem potencial. Foi suficiente. Torceu por mim, abriu portas também. Beth, nossa gerente de PIP, Camila, uma menina doce que trabalha comigo, e nossa secretária, né? Não é nenhuma puxação de saco aqui, mas uma pessoa que nunca tinha me visto. E te deu a oportunidade. E tem mais uma, a Mônica Prado, que foi a penúltima corregedora e que me fez esse convite interno, porque ainda dependia da aprovação das pessoas que não me conheciam. E aí não tem fugindo aqui a pergunta, o protocolo, agradecer também o apoio do secretário. Eu tenho uma história engraçada com ele, mas eu não vou contar aqui. Essa não dá. Dá para contar, Edna? Dá para contar? Cadê o secretário, Isaías? Então, o secretário foi muito engraçado. Ele é um homem muito inteligente, assim. Não, e ele no meio desse tanto de mulher, eu fico imaginando. Ele tem que ser além. Ele precisa ser, eu digo, ele precisa ser estudado. O secretário ele precisa ser estudado, porque ele tem ele é dinâmico, ele é inteligente, ele resolve tudo, Sim, enfim. todo mundo fala. O que acontece? Eu apurava processo, posso falar mesmo? Posso, né? Eu apurava processo... Qualquer coisa depois a gente corta. Eu apurava processo administrativo e, em uma dessas apurações, eu resolvi intimar o secretário. Como assim? Foi. E o que acontece? Naquela ânsia de fazer as coisas acontecerem, né? Do comprometimento com o prazo legal do processo, a natureza do processo, que era bem peculiar na época, eu estou lá na minha casa trabalhando, faço uma intimação e intimo o secretário no dia do feriado, do dia do evangélico, por WhatsApp. Não acredito. Foi por WhatsApp. Ele respondeu que compareceria à audiência e tudo mais, mas depois virou aquele negócio, porque tem um protocolo a ser seguido. Sim, é um chefe de Estado, né? Eu teria que ter procurado a assessoria, ver se ele tinha agenda. Eu decidi, eu falei, não, você vai ser ouvido hoje, secretário. E intimei o secretário. Enfim, teve toda uma situação depois disso, e quando eu fui lá, né, o nome apresentado para ele conhecer quem era a pessoa, ele falou bem assim, mas gente, não foi você que me intimou no dia do evangélico? E isso surtiu muita brincadeira, e nem por isso, né? Teve toda uma situação não ruim, acabou sendo engraçado e tudo, ficou tudo entendido, né? Mas
quem sabe, a depender se houvesse ali um ego, alguma coisa, poderia ter me barrado, né? Sim. E não. Já trabalhei na administração pública, infelizmente, existem egos, né? Infelizmente, mas assim, a gente vai driblando. Vai driblando, E no caso ele dele... provou que não, ele tá ali para fazer o melhor, exatamente. Entendeu, né? Isso é muito legal. Sim. Né? Eu percebi, Ana Paula, que eu sempre falo essa frase, né? Que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E cada mulher que entrou na sua vida desde pequenininha, desde a barriga da sua mãe até hoje, elas foram enviadas para um propósito maior, né? Que foi se inscrevendo aí. E hoje você é essa grande mulher, né? Agora vou ter que virar sua fã. Já tinham me falado sobre você. Ela é maravilhosa. Eu falei, eu tenho que conhecer essa mulher, né? Conhecer a história dela. Em resumo, a história de uma menina, de uma criança vendedora de salgados, hoje corregedora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, fazendo o seu melhor trabalho, né? Inspirando outras mulheres. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem naquela câmera ali para todas as mulheres, né? Mulheres que estão iniciando, mulheres que estão passando por momentos difíceis, mulheres que às vezes não veem realmente mais esperança. Você tocou muito em palavras de esperança, né? De sempre ser uma mulher de fé, de esperança. O que você pode dizer para essas mulheres, para elas não desistirem, para elas continuarem, para elas persistirem, que a vitória está logo ali? Acreditem. Se você tem um sonho dentro do seu coração, é porque já é. Já é. Pode levar tempo, provavelmente vai passar por dificuldade, mas acreditem. Acreditem. Desesperar é humano. Desesperançar, evitem. Insistam, persistam, estudem. Tenham propósitos. Procurem estar cercado de pessoas que coadunam com os seus propósitos. Tenham fé em Deus e tenham fé em vocês, que vai dar tudo certo. Eu não sei se eu diria que está logo ali. Eu levei 10 anos para me formar, né? Mas está em um lugar. Está em um lugar e você vai alcançar. Acredite em você. Acredite em você. Faça o seu melhor. Venda seu salgado. Não volte com nenhum dia. Acho que faltou a frase, hein? Conversa com o Jota. Conversa com o Jota. Acredite nele, converse com ele, acredite em você. Quando a gente acredita nele, a gente vende todos. Todos. E quando eu falo isso, eu gosto muito de falar isso para o pessoal da minha equipe. Não é mentira. Dos meus 8 anos aos meus 20 anos, eu nunca voltei naquela caixa de isopor com nenhum salgado. E não volto com eles na vida também. Essa frase ficou muito marcada. Eu acho que esse podcast é uma frase engraçada, né? Não volte com nenhum salgado, mas eu acho que são essas frases. Por exemplo, Silvio Santos, ele vendia canetas na praia, né? Não sei, na rua. E ele manteve essa frase até o último dia dele. Né? Todo mundo conhecia ele, o vendedor de canetas, que virou um grande comunicador, né? E eu não estou nem diminuindo a sua história, porque realmente você foi uma vendedora de salgados. Não por vender salgados, isso é uma profissão extremamente digna. Sim, digna. Mas por dificuldades naquele meio termo, né? De ser criança, de estar num lugar um pouco mais hostil. E mesmo assim, ela conseguiu vencer e se tornar hoje uma corregedora. E quem sabe amanhã é Deus, né? Sim, quem sabe amanhã é Deus. O que eu aprendi hoje nesse podcast, Ana Paula, com você, né? Nós que estamos aqui nos bastidores, nós da população, nós vemos secretária, corregedora, Então a gente cria um grande personagem. É como se vocês não fossem seres humanos, né? E hoje você conseguiu conectar que você é uma mulher, né? Um ser humano normal como todos os outros, com as mesmas dificuldades, às vezes até com os mesmos problemas,
né? Mas você conseguir um lugar de destaque com muita coragem, com muita persistência, com muita ética, né? Com muita honra. E esse podcast me ensinou muito, né? Às vezes a gente cria, porque é natural do ser humano a gente criar, né? Nossa, tá lá, aquela pessoa é intocável. Não. Ela é uma pessoa normal e que ela conseguiu vencer os seus desafios, não fáceis, né? Mas conseguiu. E que também é possível nós vencermos. Né? Nós, mulheres que passamos também por dificuldades, temos filhos cedo, somos mães, somos profissionais, temos família, temos maridos, temos patrões e dificuldades. E realmente é acreditar, ter força que a gente consegue. Consegue. Muito obrigada. Foi uma honra tê-la aqui. Foi assim um dos podcasts emocionantes, né? Tê-la aqui, você transmite uma luz. Quero te dizer que você transmite uma luz muito agradável, muito grande. Eu tenho certeza que essa luz é a luz do Espírito Santo, né? E eu acho que é isso que importa, né? Compartilho, assim, da sua dor, né? Dos momentos difíceis que você passou com o seu irmão, com outras situações da sua vida. Mas eu sei que Deus tem um propósito muito grande, né? E ele está sendo realizado, Sim. Graças a Deus, juntamente com outras mulheres maravilhosas da Secretaria de Educação. Né? Eu já estou apaixonada, eu não sou professora, mas eu estou apaixonada mesmo. Você trouxe o brilho e a paixão dessa secretaria, desse órgão público para a gente, Sim. sabe? Então, parabéns pela sua trajetória, parabéns por ter vencido e estar vencendo a cada dia. Né, que a luta ainda não acabou, a guerra nem agora que começou. Graças a Deus não acabou, né? Não acabou. Parabéns por ser uma mãe maravilhosa, parabéns por ser uma profissional, né? Por ser uma servidora maravilhosa, por ser a Ana Paula, né? Sensível, sincera, que chora, que fala, que ri, que briga provavelmente. Você briga? Sim, briga. É natural. Natural. Então, parabéns. É o que eu quero te dizer hoje. E muito obrigada por compartilhar a sua história com o Viva Mulher, que é um projeto vivo, eu sempre falo, é um projeto vivo, é um projeto a gente quer inspirar outras mulheres a continuar, né? Por mais que tenham passado várias situações, existe esperança, existe luz, e nós estamos aqui para inspirar e para, se possível, até ajudá-las, né? De alguma forma que nos couber. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mayra. Esse momento aqui é de uma intensa satisfação pessoal. Ontem mesmo, quando eu falei que viria para cá, conversei com a minha equipe, né, assim com alguns colegas que estavam lá na sala. Não posso nem falar equipe, são grandes amigos. E aí o pessoal alegre, compartilha e não sei o que lá. E uma colega falou assim, ela conta essa história para os 4... Alguém se espantou. Acho que era um servidor novo e se espantou. Eu falei, mas você vendia salgado? Aí Ninguém nem sabia. Porque tem muitos servidores, né? Mas você vendia salgado? Não, isso não é verdade. Aí alguém se espantou. Aí uma colega falou assim, ela conta essa história pelos 4 cantos do mundo. Eu falei, porque ela é linda. E com muita honra, é uma história linda e honrada. honrada. Exatamente, e honrada. Parabéns pelo projeto. Muito obrigada pelo convite. Como eu te falei, é uma satisfação pessoal tão grande, porque agora eu tenho um registro da minha história e de uma história que eu desejo que de verdade inspire. Sim. Nós mulheres somos fortes, nós mulheres somos corajosas, nós mulheres somos um ser diferenciado, Verdade. que a gente abarca várias funções, a gente enfrenta várias dificuldades dos mais diferentes e difíceis níveis possíveis. E difíceis, mas a gente não perde a doçura. Verdade. A gente não perde. E a gente também dificilmente perde a esperança. Verdade. E a gente vence. Sempre. Sempre. Então, vai na íntegra pro YouTube, por favor, sigam a página do YouTube. Vai até pro TikTok, viu? Legal. Vou. Porque a gente quer alcançar o máximo de mulheres possíveis, né, nesse tempo, desse período desse projeto. Vai estar no YouTube. Sigam o Instagram
@vivamulher.app. Sigam, compartilhem as histórias, coloquem nos stories, mande para as amigas que estiverem, não quero, não, vamos lá, continue, né? Sigam a doutora Ana Paula também. Qual é o seu arroba? @Ana com 2 N's, Pegadelha. Pegadelha, mas a gente vai colocar lá, a gente vai compartilhar, a gente vai fazer collab, né? Para você contar a sua história mesmo na sua rede social. Eu acho que ela é muito linda para ser guardada só para a Secretaria de Educação. Ela tem que ser falada, ela tem que ser ouvida, né? Por outras mulheres, por outras pessoas. Sigam a gente. Muito obrigada por mais esse episódio.